De hoje eu vou falar das projeções ortogonais de peças, só que eu vou falar no nível, só um minutinho, vou falar nível 1, né? Só mais uma coisinha, gente, subiu o slide para a tela aqui, só queria que vocês dessem também um ok para mim, se está tudo ok com a imagem, se vocês estão me vendo no pedacinho da tela e se vocês estão vendo o slide. Vocês vão comentando aí para mim se der algum problema, tá bom? Pessoal, na aula de hoje eu separei uma questão muito importante. Por exemplo, a ideia é a gente desenvolver uma habilidade para que nós consigamos representar os elementos da peça em verdadeira grandeza, seja na vista frontal, seja na vista superior e seja na vista lateral esquerda. Ah, professor, mas eu estou perdido. O que é vista frontal, superior? Pá! É isso aí que nós vamos estudar agora. O que é vista frontal, o que é vista superior, aonde elas são imputadas, ou seja, aonde elas são desenhadas, né? E os planos de fato de projeção. É como se eu estivesse colocando, aí gente, aqui é o primeiro diedro de exemplo, né? É como se eu estivesse colocando uma peça aqui e essa peça estivesse sendo representada uma face dela aqui no plano vertical, uma face dela no plano horizontal e uma face dela no plano lateral. São as três faces aí que eu mencionei para vocês para a gente obter as principais faces de uma peça. Então, galera, na aula de hoje eu vou apresentar esses elementos para vocês e eu pretendo abordar aqui ó, a projeção ortográfica no primeiro diedro, o rebatimento das vistas no plano de projeção, a organização das vistas ortográficas, e eu vou fazer um destaque, ó, organização das vistas ortográficas. Botem aspas, passem caretinha fluorescente aí, porque isso é extremamente, botem extremamente bem grande com caps look. Importante, tá? As vistas elas têm que ser alinhadas entre si, a gente tem que cumprir isso. Isso é regra, isso é norma e tem que funcionar dessa maneira. Se não for dessa maneira, por exemplo, se for em sala de aula, nesse quesito eu era rigoroso, né? Estava cobrando ali dos meus alunos um exercício e eles me entregavam uma vista frontal, a vista superior lá embaixo, a vista lateral esquerda onde tinha espaço sobrando. Não tinha a parte referente, a pontuação referente à projeção ortográfica eu zerava. Por quê? Porque o cara errou. Né? Existe uma regra e a regra ela tem que ser bem executada e tem que ser bem explicada. E é aqui que eu vou trazer para vocês, tá bom? Por que eu estou falando isso? Por que é tão importante? Uma pessoa que vai ler o desenho, ela não sabe o que você pensou quando estava desenhando, mas ela sabe como é que funciona a norma. Então, se o momento que você projetou a sua peça, você usou a norma, qualquer pessoa que conhece a norma vai ler o desenho. Agora, se você não usou a norma, você espalhou as vistas de forma errônea na folha, a pessoa que vai ler, ela vai bater o olho e falar, meu Deus, o que é isso? E não vai entender o que está escrito ali, né? Não vai entender o que está representado ali, melhor dizendo. Tá bom? Passar mais um pouquinho. A projeção ortográfica no primeiro diedro. Antes de eu avançar, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem bastante coisa. Então, boa noite. Isaías está aqui junto comigo. Bambina da África, Angola. Seja bem-vindo, Bambina. Rodrigo, a galera falando aqui comigo. Rodrigo, sou Paulo... Ah, sim, agora já me entendi. Paulo Banga, o Bambina é como se fosse o apelido. Já fiquei situado já. Ricardo, boa noite, professor. Seja bem-vindo. O William está aqui com a gente. Perdi a aula de segunda e terça. Exatamente. O que eu ia falar para você, dá um pulinho lá no YouTube, no Telegram. Assiste a aula lá porque tá bem explicadinha, tá bom? Isaías, depois você me comenta se o som melhorou para você, se tá tudo ok. Boa noite, Silva, seja bem-vindo, meu querido, tamo junto aqui, mais uma aula, tá bom? Rodolfo também, tamo junto, meu guerreiro. Tamo aqui, Carlos, força Carlos, tamo junto. Jamilson também, seja bem-vindo, Jamilson. Rodrigo Fernandes, Nelson, todo mundo aqui. Ricardo Rocha, seja bem-vindo, meu querido. Tava ontem, tá hoje aqui. O Robson também tá sempre presente, Robson. Tamo junto. Erickson, seja bem-vindo. Nelson. Agora sim. Pessoal, projeção ortográfica no primeiro diedro aqui eu vou passar para vocês. Vou chamar o comando para essa tela. Olha só. Basicamente eu tenho 6 vistas possíveis de um modelo qualquer. Eu tô com o controle do ar-condicionado aqui. Eu posso representar a parte de trás, né? No caso aqui a parte de baixo, a parte de trás, a parte de cima, a parte do lado dela, a parte do outro lado dela, né? Então assim, quando eu pego um objeto, quando eu pego uma situação, eu tenho 6 possíveis vistas. A vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Essas são as 3 principais, que a gente trata como vistas essenciais. A vista frontal, veja bem, ó, bota uma aspas aí, ela também é chamada de vista de elevação. Eu me lembro de uma questão que eu vi da prova da Petrobras. Petrobras, para quem está de fora aqui do Brasil, é uma petrolífera brasileira, que é uma estatal petrolífera brasileira, que ela faz concurso para o profissional trabalhar para ela, né? O cara tem que passar na prova, etc.
E tinha uma questão dela que era bem interessante. Ela colocou a vista frontal e chamou de. E perguntou algumas coisas lá e chamava sempre de vista de elevação. Então, às vezes, o cara sabe ler desenho técnico com plenitude, mas ele sabe que ela é chamada de vista frontal e não conhece esse detalhe que ela também pode ser chamada de vista de elevação. Tá certo que esse termo ele é muito utilizado no desenho arquitetônico, na construção civil, mas também pode ser chamado aqui no desenho mecânico, né? Então, essa é uma observação que tem que ser levada em consideração. A vista superior é aquela vista de cima da peça, né, que é outra vista essencial, tá? Também pode ser chamado também de vista de planta. Tem que ficar esperto com isso. Ah, professor, vou esquecer. Anota no caderninho, anota aí nas suas anotações dessa mentoria. E tem a vista lateral esquerda, que é também conhecida como vista de perfil, tá? O lado esquerdo da peça também é chamado de vista de perfil. E as outras vistas se mantêm: vista lateral direita, a vista posterior e a vista inferior da peça aí se mantém. Tá bom, galera? Então, basicamente, o que eu estou falando é isso aqui, ó. Imagina que eu tenho uma casa e aqui eu estou chamando de parte da frente da casa. Se eu quiser olhar o lado esquerdo dela, ó, lembra da regrinha do braço esquerdo. Se eu quiser olhar a parte esquerda dela, eu paro em frente, imagino parado em frente a ela, braço esquerdo, opa, o lado esquerdo dela está aqui. Tombo ela para o lado esquerdo, aqui eu tenho a vista lateral esquerda da casa, ou no caso aqui a fachada esquerda, né? Se eu tombar mais uma vez, eu tenho a parte de trás da casa, que é a posterior, que é a vista posterior. Agora, se eu pegar essa mesma casa e tombar ela para baixo, eu olho ela por cima, eu tenho a vista de cima, a vista superior, tá? E se eu pegar e tombar ela para cima, assim eu consigo ver a parte de baixo dela. Aí eu tenho a vista inferior. E é por isso que ela é representada aqui em cima. Porque para eu ver a vista inferior, eu tenho que empurrar e olhar ela por baixo. Essa é a linha de raciocínio do primeiro diedro, né? E se eu tombar ela, objetivando ver o lado direito, ó, braço direito, me posicionei aqui na frente. Se eu quiser ver isso aqui, ó, eu tenho que tombar ela para o lado esquerdo da folha. Então aqui eu tenho as 6 possíveis vistas, sempre ressaltando que as 3 principais, chamadas também de essencial, são aqui, ó, a vista frontal, a vista superior de cobertura e a vista de fachada na lateral esquerda. Essas são as essenciais, tá bom? São as que mais nós vamos treinar. Então, olha, vamos tomar a vista frontal como exemplo. Pessoal, eu tenho esse prisma aqui, tá? E depois eu vou usar um exemplo real para ficar claro para vocês. Aqui eu tenho a parte da frente dele, né? Então perceba que a parte da frente ela é fechada com segmento de reta AB, BC, CD e DA. Então isso aqui é a parte da frente. Através de sua linha projetante, eu levo ela até o meu plano de projeção. Aí sim eu tenho aqui o plano de projeção. E a minha vista, se eu conectar esses pontos aqui do plano de projeção, eu vou ter a vista representada em verdadeira grandeza. Professor, o que é a verdadeira grandeza? Ou seja, a verdadeira grandeza, o desenho que você faz representa o tamanho real da peça que você está mostrando. Aí eu tenho a verdadeira grandeza, né? Então aqui, ó, na parte de frente do meu plano de projeção, tá em verdadeira grandeza, tá bom? Por exemplo, se eu tirasse agora o meu modelo desse sistema que eu criei para exemplificar para vocês, eu teria isso aqui, ó, um plano de projeção e a representação do meu modelo aqui, tá? Então, por exemplo, vamos tornar isso real, vamos tornar isso claro. Caixinha de fósforo todo mundo conhece, todo mundo tem, tá bom? Na caixinha de fósforo tem até um fogo aqui, ó, um fósforo pegando fogo para ajudar. O que seria a face da frente? Isso aqui é uma perspectiva isométrica, lado ó, parei em frente a ela, a BNT pede que eu trate isso aqui como frente. Parei em frente da peça. Braço esquerdo, ó, lado esquerdo da peça. Parte de cima da peça, tá bom? Então, olha, se eu pegar essa caixinha exemplificada e levar a linha projetante até o plano de projeção, nos 4 vértices dela, tá vendo aqui embaixo e aqui, e conectar esses pontos, eu tenho o desenho da vista frontal dessa caixinha que está aqui, ó. Olha a caixinha e olha a representação. Aqui eu já tenho a vista frontal. E isso a gente aplica não só a caixinha, a todas as peças mecânicas que nós formos representar. Já a vista superior é como se eu estivesse me posicionando acima da peça a uma distância muito infinita, né? Vale ressaltar, a vista frontal é a mais importante, tá? Mas ela ainda não passa todas as informações, por isso que eu tenho que usar as outras vistas, a superior e a lateral esquerda, que constitui as 3 vistas essenciais. Então, quando eu me afasto ao infinito da minha caixinha, eu observo essa parte aqui, ó. Como vocês podem ver, eu estou observando essa parte. Se eu colocar a linha projetante nos 4 vértices dela, ó, vértice A, H, G e B, e gerar essas linhas projetantes até o fundo e conectar os pontos, os vértices, eu vou ter a representação da caixinha
no plano de projeção. Então, ó, se eu tirar o modelo, ela vai ser representada em verdadeira grandeza dessa maneira aqui. E se eu fosse olhar minha caixinha de fósforo, que é o nosso exemplo, ó, aqui é a parte de cima do modelo real, se eu tirar o modelo vai ficar isso aqui. Ó. Ela é representada a parte de cima da peça, tá bom? E se eu olhar a lateral esquerda agora, é como se eu tivesse colocado o observador posicionado do lado esquerdo do prisma e afastado ele ao infinito. A linha projetante dessas arestas AH e D, elas vão até bater no plano de projeção, ó. Porque é o que ele enxerga só isso aqui, ó. Só essa face. Então eu tenho que projetar ela até o plano de projeção e ela está aqui, ó. Se eu tirar o modelo fora, vai me sobrar só a vista lateral esquerda representada no plano lateral, tá bom? Então, basicamente, se eu olhar minha caixinha de fósforo, olha, eu já fiz a vista frontal, já fiz a vista de cima e agora eu estou fazendo a vista lateral. Olha a representação dela aqui, a vista lateral. Beleza? Pessoal, de cara a gente já pode fazer algumas observações, né? Cada projeção ela vai receber um nome em função do posicionamento do observador e do plano de projeção. O plano vertical, tá? Deixa eu ver até se eu tô com ele aqui fácil aqui, ó. O plano vertical, ele vai receber o nome de vista frontal, porque é a frente da peça. O plano horizontal, a representação da imagem da peça aqui vai receber o nome de vista superior, porque representa a parte de cima da peça. E o plano lateral vai receber o nome de vista lateral esquerda, porque representa o lado esquerdo da peça. Ó. E aqui eu tenho as suas linhas projetantes, isso fica bem evidenciado, conectando até os planos de projeção. Tá? Então, gente, basicamente o que eu tenho aqui é o seguinte. Se eu tirar o modelo, eu tenho agora os 3 planos de projeção. Só que, obviamente, que eu não vou ler um projeto que é uma folha toda dobrada, assim, pelo amor de Deus, né? A gente tem que pensar em rebater esses planos de projeção para ele ficar no mesmo plano. Na prática, para ele ficar numa mesma folha. Né? Por exemplo, você não vai ler um desenho técnico numa folha A4 com ela toda dobrada. Você vai ler o desenho e as vistas vão estar ali tudo no mesmo plano para você. Então o que eu tenho que fazer? O principal plano é o plano vertical. Vamos devagar agora, que agora eu tenho que pontuar isso. O principal plano é o plano vertical. É aonde fica a vista frontal. Todos os outros 2 planos, eles vão rebater para ficar no mesmo plano da minha vista vertical, que é o caso que vai receber do meu plano vertical, que vai receber a vista frontal da peça. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, o plano horizontal, ele recebe uma rotação de 90 graus até ele ficar alinhado com a vista frontal. E o plano lateral, ele também recebe uma rotação de 90 graus para poder ficar alinhado à vista frontal. Na prática, agora eu tenho o plano vertical de projeção, o plano horizontal e o plano lateral, tudo no mesmo plano agora. Tá? Então, basicamente, ó, esse plano de projeção que a gente pensou a peça e o modelo, quando eu tiro o modelo fora e tiro o plano, a representação das vistas ela vai ficar da seguinte maneira. Ó. No plano vertical tem a vista frontal, se mantém. No plano superior, a vista de cima ela desceu. Ó, como é que ela ficou aqui agora. E ela fica alinhadinha à vista frontal. E no plano lateral, eu abri o plano lateral para ficar no mesmo plano do plano vertical. Então ela vai ficar nessa organização. Agora, vale uma ressalva muito importante. Em desenho técnico, eu não represento nem as linhas projetantes e nem as linhas que indicam os planos. Tá? Na prática, então, o desenho técnico daquele prisma que eu mostrei para vocês é isso aqui. Ou seja, as vistas ortográficas é isso aqui. Vamos lá. Ó. A principal vista, a frontal, alinhada com ela, a vista superior. Ó. Então imagina que a vista superior estava assim, eu tombei e ela ficou aqui, ó, alinhada com a frontal. É por isso que agora eu vejo a vista de cima da peça no mesmo lugar, na mesma folha, né? Porque eu estou imaginando ela já tombada e é assim que a leitura é feita. A vista lateral esquerda, mesma linha de raciocínio, eu tombo ela para o lado de esquerdo da folha e elas ficam, mais uma vez, alinhadas. Isso é obrigatório, as vistas têm que ficar alinhadas entre si. Beleza? Então, gente, na minha caixinha de fósforo, que é o exemplo que eu estou trazendo, olha só. A vista frontal, que é o que eu mostrei para vocês, a primeira que eu expliquei. A vista de cima dela, eu passando o mouse aqui para vocês verem, ó. A vista de cima dela, eu enxergo ela aqui, na parte de baixo. E ficou claro para vocês o porquê?
Porque quando eu tenho que olhar ela por cima, eu me afasto por cima e represento ela no plano de baixo, ali na folha, né? Então por isso que a vista superior fica embaixo no primeiro diedro, que é o que nós vamos treinar. E a vista lateral, ó, o lado esquerdo da peça, eu imagino ela tombando, alinhada à vista frontal, aqui, ó. Mais algumas informações. Professor, quando eu vou desenhar, às vezes, professor, eu faço a vista lateral um pouco maior do que a frontal. Tá errado, professor? Com certeza tá errado. Porque é como se eu estivesse pegando, gente, é como se eu estivesse pegando a minha caixinha de fósforo e só tombando ela para ver outra vista. A caixinha, pelo amor de Deus, ela não vai crescer quando eu estou fazendo isso, né? Ela não vai ficar maior. Ela vai ficar no mesmo tamanho. Então, quando eu tombo, essa vista aqui ela é toda alinhada com a vista frontal. Toda. Aí o camarada pensa, professor, mas por que você está falando isso? Cara, isso faz muito sentido quando a gente estiver desenvolvendo o rebatimento das vistas na prática. Porque quando você tiver a vista frontal, a vista superior e a lateral esquerda, todas elas vêm de linhas puxadas da vista frontal. Mas isso vai fazer muito sentido quando eu desenvolver essas práticas para vocês. Agora ainda não é o momento de falar disso. O momento é de entender aonde fica cada vista e o que é cada vista. Tá bom? Show. Eu boto essas telas de transição aqui, até para falar do que eu estou falando, né? E eu dar uma olhadinha também se tem alguma pergunta, antes de eu avançar o conteúdo. É o que eu vou fazer agora. Tem mais um monte de gente falando aqui. Isaías, aí do Isaías eu já tinha visto, né? Aí, Ricardo, professor, hoje está muito comum esses erros, exatamente, o Ricardo. Ricardo, eu vou te falar uma coisa, não só esses erros. Eu trabalhei na área de planejamento e trabalhei na área de execução. Quando eu era da execução, eu pegava vários erros dentro de projeto. Por exemplo, um erro muito clássico. Quando você pega um eixo, é porque eu não tenho um eixo aqui para exemplificar, e você imagina um corte no eixo para você olhar à frente dele e fazer a demonstração de um rasgo de chaveta. Vocês podem pegar todos os projetos possíveis da empresa que vocês trabalham. As pessoas vão chamar isso de corte, mas isso não é um corte. Isso é um seccionamento. Você seccionou o eixo para mostrar a seção transversal dele. Eu falo isso lá em desenho mecânico. Mas eu falo melhor, explico melhor isso para vocês lá em desenho mecânico. Mas o que está sendo representado ali não é o corte AA, é a seção AA. São coisas bem diferentes, né? As pessoas chamam isso de corte. Quer outro exemplo de coisas que as pessoas cometem de erro aí no mercado de trabalho? Esse, na minha opinião, é o principal. O desenho ele é o grande artista, ele tem que ser enegrecido. O camarada chega para você, bota um projeto na tua mão. Aí o projeto está todo ali, todo desenhado, é um projeto complexo ali, pode ser uma meia cana de uma caixa de sucata, por exemplo. Enfim, você pegou um projeto desse, ela tem uma espessura e ainda assim tem as cotagens, tem um monte de linha de chamada de cotagem apontando para ela, tudo na mesma espessura. Achura na mesma espessura, desenho na mesma espessura, sistema de cotagem na mesma espessura. Meu irmão, quando você olha aquilo, vira uma confusão de linha na cabeça. Você até consegue ler, mas vai te tomar um tempo. E quem é projetista, quem está me acompanhando que já mexe no AutoCAD, você sabe que com 5 minutos você resolve isso. É só você abrir ali e criar uma camada para desenho, uma linha, né? Vamos botar em termos mais visuais para a gente aqui, fora do AutoCAD. Dentro do AutoCAD você consegue programar uma linha para desenho, programar uma linha para cota, programar uma linha para margem de legenda. Você consegue fazer isso. E quem já mexe com o AutoCAD sabe que eu estou falando a verdade aqui. Você não gasta 5 minutos para fazer isso, mas enfim, esse é um problema muito recorrente. Só ver quem falou. O Ricardo falou. Isso é um problema muito recorrente entre os projetistas, né? E, enfim, acontece. A Silva aqui, no Senai, em 1982, eu aprendi como vista superior, planta e vista lateral. Sim, a vista superior ela também é conhecida como vista de planta, né? Só que em desenho mecânico a gente chama mais de vista superior mesmo. Mas se for chamado de vista de planta, não está errado. E a vista lateral, ela é chamada de lateral e pode ser chamada de vista de perfil também. O Elton aqui, o cara é bom, porra, Elton, valeu, obrigado pela força aí, ó. A vista frontal depende da posição do observador em relação... Ô, Bambino, essa é uma pergunta muito interessante. Sim e não. Vamos por partes. É porque você é da África e eu vou usar a norma brasileira para te explicar. Aqui no Brasil, a ABNT orienta que a vista frontal, vou chamar aqui na tela para você me acompanhar. Aqui no Brasil, ela orienta que a vista frontal seja sempre essa vista aqui. Mas ela deixa um adendo na norma, ela deixa uma ressalva. Ela fala, mas se o teu desenho... olha a observação que eu vou fazer. Nem era o momento de eu falar disso ainda, porque isso é uma observação. Mas se o seu desenho tiver as melhores informações da peça na vista lateral esquerda, você pode rodar o sistema e chamar isso aqui de vista frontal. Só que aí você tem que lembrar que você vai ter que representar não mais a lateral esquerda, você vai ter que representar a direita. Vai mudar as vistas que você vai mostrar. Você vai mostrar a vista que você enxerga, né? Aí tem que ter isso na cabeça. Se eu mostrar essa aqui como vista frontal,
eu já não mostro mais a lateral esquerda, eu passo a mostrar a lateral direita na tela, né? E por aí vai. Porque você vai girando o seu posicionamento em relação à peça. Eu vou falar melhor disso ainda. Mas o fato é que eu também posso chamar essa de frontal. Isso não é um erro, tá? Só que a ABNT orienta que essa como padrão seja frontal. Ou seja, se eu não te falar nada, Bambino, você pegar um projeto meu e não te falar nada, aqui você vai considerar como vista frontal. Se eu te falar, como é que eu te falo isso no projeto? Eu pego aqui, ó, e boto um VF aqui na frente do isométrico. Eu indico para você que eu quero que você considere isso como vista frontal. Na prática, o projetista tem que mostrar que ele considerou isso como vista frontal. Professor, mas a pessoa que está lendo o desenho, ela tem que entender que isso é a vista frontal. Sim, gente, tem que entender. Mas, se você pega o cara que vai ler o desenho e ele está acostumado a ver isso aqui sempre como vista frontal, ó, essa aqui sempre como vista frontal, aí ele pega um desenho que está invertido aqui, existe uma probabilidade de erro e o desenho tem que ser claro, tá? Então se você fez uma pequena alteração, você tem que ligar o alerta no cara, olha, mudei o desenho. Considera essa aqui a vista frontal para mim. Pronto, você resolveu o teu problema, evitou um retrabalho lá na frente, na hora que o cara for fabricar, errar uma posição, uma medida, alguma coisa assim, principalmente em peças que apresentam partes similares, né? Só para isso mesmo que a gente tem que informar. Apesar de que, quando você está observando o seu desenho, você já consegue saber se é vista frontal, lateral, né? Quando você já tem mais destreza com o assunto, tá bom? Mas é bom a gente evitar de não informar. Eu sou do tipo de cara que eu busco trazer maior número de informação para evitar o erro, né? Sem cometer informações repetidas, né? Que isso também é um problema, tá? Então deixa eu voltar aqui para a tela de transição, só finalizar, ver se tem mais alguma dúvida aqui antes de eu avançar no conteúdo. E se eu tiver não sido claro ainda, Bambino, só você comentar que eu vou e respondo, ó. Zuviana, boa noite, Tite. Obrigado, te agradeço pela força. Silvio, corrigindo, em 1982 eu aprendi que como elevação planta e vista lateral esquerda. Eu não entendi muito bem, Silvio, mas eu entendi que você falou que você aprendeu como elevação a vista de planta, né? Na verdade, a elevação é a frontal, a de planta é a superior. Né? Pode ter sido assim, não sei, enfim. Mas originalmente, pela norma, pela ABNT, pela ISO, que trata isso, planta é a superior. Tanto que quando você vai olhar a planta de uma casa, né, você está olhando ela de cima. Imagina 1,5 m de altura, corta a casa, aí você vê ela por cima assim. Tá? Aí essa é a vista de planta. A elevação é quando você eleva a peça ao seu campo de vista frontal. Por isso que ela tem o nome de elevação. Ricardo Rocha, justamente, professor, detalhes, corte, tudo sem normas, lamentável. Isso acontece muito, Ricardo, muito mais do que a gente imagina. Eu tenho aqui uma pasta com quase 80 GB só de projetos mecânicos. De onde eu fui trabalhando na minha vida, eu sempre guardo tudo, né? Eu tenho muita coisa guardada aqui. Então, de onde eu trabalhei na minha vida, de onde eu fui, eu pegava esses projetos e guardava na minha máquina aqui. E eu tenho N exemplos que eu já boto nas minhas aulas de desenho mecânico para mostrar que isso é um erro, né? Eu tenho N exemplos de peças que foram desenhadas, por exemplo, igual, só para vocês terem noção, se eu pegar uma achura, que eu ainda não falei o que é isso, mas se eu pegar uma achura, quando eu corto uma peça e eu olho ela de frente, eu tenho que imaginar listras, né? Só que, imagina o seguinte, eu cortei uma peça de aço carbono, cortei uma peça de ferro fundido. São materiais diferentes. Para aço carbono, eu uso um tipo de achura, um tipo de listra. Né? São listras duplas. Para ferro fundido, eu uso outro tipo de listra de achura, que é uma listra contínua, né? Só uma listra só, até finalizar a peça. Então, assim, se eu passar o desenho para vocês, de uma peça em ferro fundido em corte, eu tenho que botar a achura de ferro fundido. O que acontece muito nas áreas de projeto? As pessoas colocam a achura de ferro fundido para tudo. Né? E como quando eu era do operacional, eu sabia muito que tinha esse erro, o que eu fazia? Eu ia lá na lista de materiais do meu projeto e olhava na lista de materiais lá e via item 1, ferro fundido. Aí era ali que eu sabia que era o ferro fundido, né? Mas tem como a gente passar essa informação no próprio projeto, só pelo sistema de achura, tá? Isso aí é uma coisa que os projetistas costumam cometer de erro também. E acontece muito, Ricardo, aí se tiver algum projetista me vendo aqui, me perdoa, mas é uma verdade. O camarada, quando ele trabalha com projeto, ele já estudou para chegar a esse nível, estudou tanto, que quando ele começa a trabalhar, ele começa a executar no dia a dia, na correria, acaba dando aquela sensação, aquele conforto de que eu domino minha função e eu sei tudo, já não tem mais nada para aprender de regra. Aí ele acaba cometendo um erro desse por 5, 6, 10 anos, né? E isso acaba passando, tá? É muito bonito quando você vê um projeto todo na norma. O mesmo projeto fora da norma, ele fica meio... Dá pra gente fazer um negócio bem feito, a gente vai buscar sempre fazer bem feito, né? Tá? Quem dera, churras hoje, é a única, quem dera. Hoje dá pra gente comer carne mesmo. Aí então só pra gente fechar aqui, ó. Carlos fala, professor, a melhor forma de não se enganar nos lados das vistas, podemos ver o desenho como se estiver de costas para o desenho. Deixa eu pensar aqui o que você está falando. Estou de costas para ele,
Exatamente, que aí o seu posicionamento do braço vai ficar certinho com o que eu estou falando. Exatamente, é um outro raciocínio bem interessante também. Eu sou do raciocínio do tombamento. Para eu olhar o lado esquerdo da peça, eu tenho que tombar ela para eu ver aqui. Quando eu tombo ela para o lado direito da folha. Aí eu vejo o lado esquerdo da peça. Minha cabeça trabalha muito nesse raciocínio. Mas esse que você falou também é uma boa, que você fica de costas, né? Aí você consegue jogar o braço certo, o sentido do direito e esquerdo corretinho. Bem observado, Carlos. São duas técnicas legais aí. Eu gosto muito do tombamento, né? Que é onde eu aprendi, onde eu fiquei firme na coisa. Tá? Vamos lá, voltando aqui agora pro conteúdo. Tirei algumas dúvidas de vocês. Eu acho interessante que vai uma dúvida de um, às vezes, é dúvida de outro também. Essa aqui é uma parte mais rápida da aula. Organização das vistas. Pessoal, a principal vista é a vista frontal. E ela vai ficar na posição principal do projeto, ela vai ser o destaque. Alinhada à vista frontal, fica a vista superior. Olha como é que ela é alinhada. O que eu já quero dizer para vocês aqui, ó. Se eu tiver desenhada a vista frontal, para eu desenhar a vista superior, ao invés de eu ficar medindo a vista superior, é só eu puxar uma linha clarinha da vista frontal para baixo, nos dois lados, tá? Daí tem umas outras estratégias que eu vou passar ainda para vocês. Dali é só eu medir a largura da peça, que eu já vou ter a vista superior. Então eu não preciso ficar medindo muita coisa. As linhas guias da vista frontal já indicam para mim onde vai ficar superior também, né? Então assim, é só dar 2 cortes que eu já tenho a vista superior. A vista lateral esquerda também é alinhada à principal vista do projeto, que é a vista frontal, tá? E o que acontece? Quando eu mantenho elas alinhadas, se eu só colocar uma régua aqui e fazer um risco, eu já tenho uma posição da vista lateral esquerda. Professor, eu quero ver isso na prática. Nós vamos ver. Já na aula de amanhã eu já começo a falar sobre isso. Nós vamos ver isso na prática, né? Na hora que a gente estiver desenhando, eu vou mostrar para vocês o quanto a gente ganha velocidade no desenvolvimento dos projetos por utilizar essa régua corretinha, né? Essa regra corretinha. Inclusive, isso aqui se usa até no AutoCAD. Eu desenho a vista frontal ali no AutoCAD, dela eu já puxo uma linha reta para já começar a lateral esquerda. Quem mexe com AutoCAD provavelmente faz isso também, né? Pega a frontal. Tem gente que eu já vi também, um projetista amigo meu também que fazia muito isso. Ele colocava lá, ele fazia uma cruz, né, no meio da tela assim, fazia um espaço, e nas quinas dessa cruz ele começava a desenhar as vistas. Também é uma técnica boa. Que eu vou trazer todas elas para vocês na aula prática desse assunto aqui, desse conteúdo, né? Então assim, obedecendo a norma, as 3 vistas são alinhadas entre si, ó. A frontal, que é a principal, a superior fica alinhada à frontal e a lateral esquerda fica alinhada à frontal, e é basicamente isso aí, tá bom? Se eu tivesse no terceiro diedro, olha que interessante, gente. Se eu tivesse esse é o primeiro diedro, né? Para eu ver a parte de cima da peça, eu represento aqui embaixo, que eu imaginei tombando ela. Para eu ver o lado esquerdo da peça, eu imagino tombando ela para o lado direito. Aí eu vejo o lado esquerdo. Mas se eu tivesse no terceiro diedro, olha a diferença. A parte de cima dela eu viria aqui, e a parte do lado direito dela eu viria aqui. Essa é a grande diferença de um diedro para o outro, tá? No primeiro diedro eu tenho que imaginar eu tombando a peça. No terceiro diedro eu imagino cada vista na sua posição de origem, né? Superior aqui na parte superior, a inferior viria na parte de baixo, tá? E a lateral direita eu arranquei daqui e mostrei ela aqui. Essa é a grande diferença de um diedro para o outro na prática. Agora vocês estão vendo na prática a diferença de um diedro para o outro, tá bom? Pessoal, algumas informações importantes, agora eu separei para vocês algumas aqui para trazer. As posições das vistas no primeiro diedro, elas não mudam, nunca mudam, né? A vista frontal é a principal, a superior ela vai ficar sempre abaixo da vista frontal no primeiro diedro, e a vista lateral esquerda sempre vai ser representada do lado direito, porque eu tenho que tombar a peça para o lado direito para ver a lateral esquerda. No terceiro diedro, é isso aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tá? Voltando mais um pouquinho. O rebatimento dos planos de projeção, ele permite representar com muita precisão, as 3 dimensões da peça, o comprimento, a largura e a altura, tudo no mesmo plano, tá bom? E eu vou mostrar isso melhor para vocês ainda. E esse conjunto de vistas, eles representam o modelo em verdadeira grandeza, pelo menos esse é o objetivo. Você desenhar todas as faces em verdadeira grandeza, ou seja, pegando a medida da real que é a peça, tá? O espaçamento mínimo entre as vistas orientados pela ABNT, esse espaçamento mínimo aqui, ó, tem que ser pelo menos 2 centímetros ou 20 milímetros. Em mecânica a gente trabalha com 20 milímetros, tá? Ou 2 centímetros, mas mecânica a gente só fala 20 milímetros. Pelo amor de Deus, você chegar lá na tua empresa, que eu vou pegar aqui uma chapa de aço de 6 metros.
Quem te ensinou a falar assim, professor João, ó, daqui eu dou um tiro aí. Brincadeira, gente, mas é porque o que acontece? Na mecânica a gente trabalha em milímetros, né? Então eu falo 6.000 milímetros, nem preciso falar milímetros, 6.000, 2.000 por 6.000, tá? A gente sempre, 20, então quando a gente fala 20 é 20 milímetros. Chapa de 0.2, então é 0.2 milímetros, que é chapa gabarito. Tá bom, gente? Chapa de calço. É sempre com milímetros que eu vou trabalhar na mecânica. Ah, professor, mas suas edificações. Aí você vai trabalhar aí certamente com metros e centímetros, tá bom? Mecânica é milímetro. Aí na edificação tem que indicar qual medida que você está botando. Na mecânica não precisa indicar, aí é a vantagem, né? E pra gente fechar esse conteúdo de hoje, só passar mais uma aqui, ver se tem algum comentário, alguma dúvida, não tem. Olha, eu falando que a aula ia ser pequena, a aula já é 40 minutos. Pessoal, olha só, a perspectiva isométrica e seu desenho técnico. Eu já vou ativar uma chavezinha na cabeça de vocês que, pra gente ler o desenho técnico em total plenitude, deixa eu puxar aqui, pra gente ver o desenho técnico em total plenitude, eu considero que a gente está bem treinado quando eu olho para o desenho técnico, para o meu modelo, e eu consigo mentalizar as vistas ortográficas. Da mesma maneira que se eu olhar as vistas ortográficas, esse é um treino muito bom. Da mesma maneira que se eu olhar as vistas ortográficas, eu tenho que imaginar o que é a perspectiva isométrica. Quando eu chegar nesse estágio, eu posso bater no peito e falar, eu aprendi desenho técnico. Professor, e o senhor vai treinar a gente com isso? Vou! Vai ter uma aula que eu vou falar exclusivamente aí nós vamos treinar de verdade desenho técnico. E isso vai ser um treino federal. Porque nessa aula eu vou pegar vocês e vou treinar exaustivamente o retorno da perspectiva isométrica, das vistas ortográficas em perspectiva isométrica. Aí nós vamos conseguir, por várias vezes, olhar para as vistas ortográficas e imaginar o isométrico e vice-versa. E não tem como... Eu tenho para mais, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Nessa aula eu tenho para mais de... Juro para vocês, eu tenho para mais de 50 questões de retorno de vistas ortográficas à perspectiva isométrica. Professor, eu duvido, continua comigo aqui que eu vou provar que é verdade. Vou entregar isso tudo para vocês. Beleza? Então passando mais um pouquinho, ó, o entendimento. As 3 vistas essenciais do meu projeto, elas me entregam informações de comprimento, de largura, de altura de peça, que dão forma ao meu modelo, tá? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um prisma, dá pra gente saber que é um prisma, eu peguei uma peça, obviamente, das mais simples, né? Pra gente poder conversar bem, daí eu vou aumentando o grau de dificuldade. Mas aqui eu tenho a peça das mais simples e eu tenho um prisma. Então aqui nesse prisma, antes de eu botar a tela de explicação, eu já tenho com certeza, ó, o comprimento dele, a altura dele e, se eu olhar por cima, eu vejo a largura, que eu também vejo se eu olhar de lado, tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Com as vistas eu já consigo pegar 3 informações. Vamos provar que isso é verdade, ó. Na vista frontal eu consigo ver a altura, eu consigo ver o comprimento. Na vista superior eu vejo a largura e eu vejo o comprimento. Na vista lateral eu vejo a largura e eu vejo também a altura do meu prisma retangular. Na prática, ó, tá tudo aqui, ó. O eixo isométrico, imagina, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E eu falei para vocês algumas vezes que o eixo X indica a largura, o eixo Y indica o comprimento e o eixo Z, que vai para cima ou para baixo, tanto faz, indica a altura. Então, olha, provando que o que eu falei, vista frontal, ó, comprimento e altura. Provando que o que eu falei é verdade, ó. Comprimento e altura. Então, se eu pegar aquela folha reticulada, desenhar o eixo isométrico, e eu tiver que retornar da vista para o eixo isométrico, eu já consigo imputar no eixo o comprimento e a altura. Aí eu já consigo para a vista superior indicar a largura pela vista superior e o comprimento pela vista superior. E na lateral direita eu consigo de novo indicar a altura, indicar a largura, eu consigo fechar minha peça toda no eixo isométrico. Só imputando as vistas, só colocando elas, né? Isso é bem interessante, inclusive. Tá? Um treino interessante aqui pra gente é o seguinte. É porque eu fico vendo os comentários aqui, por isso de vez que eu dou uma paradinha. Um treino interessante aqui pra gente é o seguinte, ó, eu tenho esse prisma retangular mais achatado, olha o comprimento, olha a largura e olha a altura. Então, se eu olhar as vistas ortográficas, olha, o comprimento, a largura, que também se repete aqui, tá? Olha, elas estão afastadas entre si a uma mesma distância, isso é muito importante. Se vocês mandarem um desenho para mim com as vistas afastadas de forma não equidistantes, ou seja, elas não estão a uma mesma distância entre si, ou seja, aqui está mais pertinho, aqui está mais perto, aqui está mais afastado. Por mais que as vistas ortográficas estejam corretas, eu vou comentar, olha, você vacilou aqui no espaçamento entre as vistas, elas têm que ficar
equidistantes. Mas olha, nesse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, comprimento, altura e largura, eu tenho aqui, ó, comprimento, altura, na vista lateral agora, largura e altura, e na vista superior eu tenho a largura e eu tenho aqui o comprimento da peça. Basicamente, esse prismazinho achatado trouxe das três maneiras. Pessoal, fechei, mas eu tenho que passar algumas informações bem interessantes para vocês. Primeiro, eu deixei alguns exercícios lá no grupo, que vocês estão me acompanhando lá, para vocês treinarem isso aí. É importante que vocês façam isso. Para a gente pegar bem os desenhos de perspectiva isométrica e vista ortográfica, vocês têm que treinar cada etapa que nós estamos evoluindo. Se eu chegar já batendo amanhã, porque amanhã vai ser um pouquinho mais puxado, se eu chegar já batendo amanhã, se você não tiver praticado isso aqui, meio que você vai chegar cru na aula de amanhã, né? Então vai ficar meio perdido. Outra coisa, pessoal, infelizmente, mas é uma verdade, eu estou chegando ao término aqui da nossa mentoria de desenho técnico, de imersão em desenho técnico, tá bom? Até o dia 4/5, praticamente, eu fecho toda a mentoria de desenho técnico com vocês aqui. Mas eu pretendo continuar. Então eu faço um convite para vocês continuarem comigo. Todos os dias da semana aqui, eu vou continuar na próxima situação, todos os dias da semana, eu faço um convite para vocês continuarem comigo, que eu vou direcionar os nossos esforços totalmente para desenho mecânico, tá bom? Daí eu dou um mundo de informações para vocês ainda. Só que eu vou falar uma coisinha com vocês, eu estou fazendo live todos os santos dias, né? Então eu vou deixar certo com vocês que eu vou fazer live de segunda a sexta. No sábado eu vou deixar reservado para a gente marcar, e eu vou falar com vocês sempre. Toda vez que eu trouxer uma autoridade de algum assunto, igual eu estou trazendo um amigo meu, ele é da Lubrax, da Petrobras, né? Especialista em lubrificação. Estou em conversa com ele, já está bem esquentada a conversa já, eu vou marcar com vocês. Vai ser a live do ano, vale a pena acompanhar, que eu vou falar de lubrificação, tudo de lubrificação. Eu já vou botar a sementinha. Primeiramente, lubrificação não é chegar a botar óleo e acabou. Tem todo um mundo de informação que você tem que observar. Óleo, tipo de classificação, tipo de lubrificante, critério de contaminação, como conter a contaminação, como avaliar os óleos, se ele está com água, se ele está com sujeira, se ele está diluído em gasolina, se ele está um óleo velho, tá? Tem todo um critério. E depois eu pretendo nessa live também abordar com ele já os sistemas de certificação de lubrificação. Por quê? Porque uma pessoa ela não é um lubrificador, acabei de me formar, vou virar um lubrificador e acabou. Para você garantir que você é bem postado nessa área, você tem que ter a certificação, que é válida internacionalmente, né? De especialização em lubrificação. Tem um monte de coisa interessante que eu vou trazer para vocês sobre óleo, sobre tudo isso aí, tá? É uma live. Então eu vou deixar os sábados pra gente marcar essas lives extras, né? Tipo umas 3 da tarde assim. E o domingo eu sou um cara religioso, eu vou pra minha igreja ali, tranquilo. Eu tô fazendo as lives aos domingos porque tá tudo de quarentena, né? Mas eu queria falar com vocês que no domingo aí, nas próximas que eu vou fazer, provavelmente eu não vou fazer no domingo especificamente, tá bom? Mas a gente vai continuar durante a semana normal e nos sábados essas conversas extras aí com essas pessoas que vale a pena a gente conhecer, saber das outras áreas também, né? Tá bom? Mais algumas coisas importantes, pessoal. Eu cheguei aqui, eu até trouxe para vocês, ó. Opa, passei um pouquinho. Eu trouxe para vocês aqui na aula anterior alguns fundamentos de projeção ortográfica. Hoje eu comecei a falar de projeção ortográfica. É importantíssimo que nós façamos os exercícios que eu estou disponibilizando para vocês, tá bom? Eu gostaria muito, eu vou pedir os meninos para botar aqui agora o link do meu WhatsApp. Quem não está comigo ainda, está gostando dessas aulas, do material que eu estou publicando, clica no meu link aqui do WhatsApp, entra no nosso grupo lá, tá? Que eu vou falar pessoalmente com vocês, tem umas coisas boas. Tem muita gente me perguntando, professor, isso é um curso? Vamos lá. Eu trabalho numa empresa de treinamento, tá? Que é a AD Group Treinamento. Eles, inclusive, estão me cedendo espaço aqui para eu fazer as mentorias. A mentoria eu estou fazendo por conta própria. Tem sim, tem um curso. Tem muita gente me perguntando isso, né? Tem um curso sim, a empresa ela costuma abrir e fechar turmas, tá? Então, como o pessoal está me perguntando muito aqui, eu até dei a ideia de abrir uma turma de desenho técnico, sim, tá bom? Vou deixar também para vocês aqui o link para vocês fazerem a pré-inscrição aqui nos comentários também. O pessoal que está me perguntando isso há muito tempo. Professor, mas o que isso tem a ver com a mentoria? A mentoria eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo assim, ad eterno, tá? O curso existe, então eu vou pedir os meninos para deixarem aqui com vocês depois os links. Eles vão botar aqui no comentário. Mas que o pessoal está perguntando bastante, tá bom? E depois eu vou começar também com a mentoria em desenho mecânico, tá? Então quem quiser continuar comigo, pode continuar. Basicamente, agora para a gente fechar 100% antes de eu ler os comentários ali, ver se tem alguma dúvida, eu tenho um canal do Telegram. Telegram é uma ferramenta igual o WhatsApp. A diferença é que se você entrar hoje no meu WhatsApp, tudo que eu postei ontem você não vê.
No Telegram, tudo que eu postei ontem fica numa timeline, que você vai rolando o scroll lá e você vai vendo tudo que eu postei, né? Vídeo, exercício e tudo mais. Então, se você não tiver em contato comigo ainda, te convido a vir para o meu Telegram, principalmente por causa dessa timeline. Professor, eu não quero baixar o Telegram, meu celular, sei lá, é velho, não tem espaço. O Telegram dá uns 40 megas. Só quero WhatsApp. Tem WhatsApp? Tem, os meninos estão botando aqui no comentário também já, os programadores, eu peço eles para fazerem isso, tá bom? Vocês também. E outra coisa, eu vou botar um link aqui para quem não pegou a apostila ainda, eu desenvolvi uma apostila. Eu usei 5 livros, eu desenvolvi para a escola que eu trabalhei, depois eu desenvolvi para mim. Eu usei 5 livros para compilar uma apostila de desenho técnico. Com certeza é a maior apostila que vocês vão ver no mercado, porque ela está completa. Eu estou mastigando todo o conteúdo. Toda vez que entra um termo novo, eu mastigo e eu explico esse termo novo para vocês de novo, tá? Então, pessoal, no conteúdo lá, se vocês quiserem pegar essa apostila gratuitamente, eu estou entregando isso para vocês gratuitamente. Tá aqui nos comentários também o link para vocês entrarem lá, porque ela é meio pesada, né? Então você bota lá, eu quero receber, vai chegar no e-mail de vocês. São duas questões aí interessantes, beleza? Eu vou fechar aqui agora para poder ver os comentários da galera que está comigo. Deixa eu puxar o mouse aqui, o comando do mouse. Um por um aqui. Ah, entendi, Ricardo. Você botou churras, entendi. Churras aqui no Brasil, não sei se você é daqui, né? Mas churras aqui é churrasco, né? Então que você falou churras, eu falei, pô, seria legal mesmo a gente montar pena que um mora na Angola, um mora em Portugal, mas seria bem legal. Mas eu entendi agora. Achuras, tá? Perfeito. A gente usa muito esse desenho mecânico. Vamos lá, vamos sair daqui, todos técnicos. Vai, Deus quiser, eu vou trazer um monte de coisa pra vocês. Hoje eu tava conversando com um menino ele tava querendo fazer um curso de SolidWorks de projetos hidráulicos, né? Eu falei, então deixa eu dar uma mentoria pra galera, chegar afiadinha pra vocês em hidráulica, do zero até o cara que vai montar um circuito hidráulico. Então tem bastante coisa que eu posso trazer aqui. Erickson, obrigado pelo carinho, Erickson, de sempre, que está me acompanhando aí, ó, conteúdo riquíssimo. Erickson, tô trazendo o melhor. Juro pra vocês, quem baixar minha apostila vai ver que eu tô trazendo o melhor. Lubrificação é uma área muito carente, é uma área, exatamente, Erickson, eu tava conversando com um amigo ontem. Meu amigo, ele é especialista em lubrificação, e ele me comenta que quando ele vai fazer as assistências técnicas nas áreas, o que ele encontra muito são profissionais, por incrível que pareça, com dificuldade em coisas básicas, como a diferença entre viscosidade e densidade, o que é eficiência de filtro. Às vezes ele tem que fazer uma consultoria e explicar sobre a eficiência de filtro. É uma área realmente carente e que tem vaga, tá, gente? Se vocês abrirem LinkedIn, abrirem jornal, sempre tem vaga para lubrificador, para técnico mecânico com experiência em lubrificação, sempre tem. Até porque todos os equipamentos precisam de lubrificação, né? Esse é o princípio. Olha, eu vou contar um negócio para vocês, é de estarrecer o que eu vou falar. Primeiro, essa informação eu tirei de um livro, eu não estou tirando da cabeça. Entre 70% e 90% dos problemas que acontecem nos componentes mecânicos são devidos a falhas e erros de lubrificação. Eu vou ressaltar, entre 70% e 90% dos problemas mecânicos ocorridos em equipamentos, elas vêm de falhas de lubrificação. Professor, você está inventando isso? Não, eu tirei isso de livro. Juro para vocês, nas aulas que eu dava, eu tinha essa informação. Então, assim, para vocês terem ideia da importância da lubrificação para o sistema de manutenção, né? Aqui, ó, grandes mundos da ciência e tecnologia, adoro estudar. Adoro estudar. Rodolfo, onde eu trabalhava, eram nós mecânicos mesmos que fazíamos a lubrificação. Sim, sim, normalmente é o pessoal da manutenção mecânica mesmo que faz, mas tem que ter os conhecimentos. Igual, por exemplo, eu tive uma situação, eu trabalhei aqui na Arcelor Tubarão, um tempão da minha vida, eu tive uma situação aqui, que um amigo meu me contou, ele trabalhava na Sol Coqueria, que era uma empresa dentro da Arcelor Tubarão. Ela, dentro da Sol Coqueria, tinha um braço da porta de um forno que estava perdendo a força, né? Então olha o que acontece. Às vezes a gente acha que lubrificação é só ir lá e botar o óleo. Lá era uma máquina hidráulica, não era exatamente lubrificação, era fluidos hidráulicos para fazer a máquina funcionar. O cara foi fazer a troca do óleo, fazer a manutenção, trocou a mangueira, trocou o mangote, colocou óleo novo, etc. Fechou o sistema. A máquina tava que não dava produção, não fechava a porta do forno, não lacrava. Pai, coqueria tem que botar no forno para torrar o coque, né? Para você preparar a matéria-prima para o alto forno. E não saía a produção e aquela coisa, uma semana já parada de prejuízo. Esse amigo meu que também era professor, ele estava contando comigo lá na escola, ele, João, e a gente está quebrando a cabeça, cara, não sabe o que fazer. Já trocamos todas as válvulas, já trocamos reservatório. Até que eu dei uma ideia para ele, eu falei, meu irmão, não fui eu que resolvi, pelo amor de Deus, me entenda, não tô querendo nem cantar esse galo. Mas eu falei, vocês já experimentaram desmontar componente por componente e olhar a tubulação? Aí, por coincidência, naquele turno os caras fizeram isso, né? E encontraram dentro da tubulação uma bucha, uma flanela, aquelas flanelas de limpeza de óleo, de graxa, né? Dentro da tubulação. Isso reflete várias coisas.
O profissional ele pode saber botar um óleo na máquina, mas isso reflete inexperiência, reflete o não reconhecimento dos riscos da atividade e a importância que a atividade dele tem em relação ao processo e ao produto final. O cara que comete esse tipo de erro, ele não tem noção da responsabilidade que o serviço dele tem. E essas informações, infelizmente o mercado ele negligencia um profissional que tem esses conhecimentos, né? Acaba pagando todo mundo, nivelando todo mundo por baixo. Mas um profissional que tem esse conhecimento não faria uma planta daquela ficar parada uma semana inteira sem mandar produto para o alto forno da empresa para derreter o aço, né? O coque é um subproduto que é usado no alto forno para derreter o aço. É um combustível, né? Vamos botar assim. Então ela não ficaria uma semana aí sem mandar esse material para o alto forno, tá? Tudo por quê? Até descobrir o problema onde foi, né? Uma negligência. Trocaram válvula, trocaram atuador, desconfiaram de atuador vazando óleo e no final das contas era um problema de uma estopa dentro do mangote lá da tubulação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui, ó. Valeu, professor Silva, obrigado. Obrigado pela aula, te agradeço muito pelo reconhecimento, pelo carinho. Os colegas fizeram perguntas, eu sempre vou responder, eu também vou fazer. Sim, a minha pretensão é já fazer caldeiraria, que já é o próximo já, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém falando comigo, muito top. Obrigado, Rodrigo, sempre agradecendo aqui pelo ótimo curso que você nos propõe. Amém, vou continuar fazendo aqui sempre, Deus quiser. Muitíssimas boas aulas, professor, obrigado, Bambino. E porque muitas vezes ninguém segue o procedimento exatamente. Se você pegar o procedimento, a empresa que eu trabalhava tem procedimento. Se você pegar o procedimento e seguir a risca, esse tipo de erro não acontece. Tá bom? Tem as duas situações, né? Que ocorre o problema da não existência do procedimento. Nas empresas menores é mais comum. Nas maiores tem os procedimentos, né? Mas ainda ocorre esse tipo de problema. Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Amanhã eu tô aqui de novo. Amanhã, olha só, veja bem. Amanhã a aula é importantíssima, porque amanhã eu vou botar nível hard na aula, né? A gente vai começar a falar de peça agora, em perspectiva, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Até a aula de amanhã. Vou fechar aqui um pouquinho. Para a gravação.